Então, boa noite para todos vocês. Sejam todos bem-vindos na noite de hoje. E interessante essa semana toda de live que eu venho fazendo, já tem alguns meses, né? E aí a gente vai somando, né? Um monte de vídeos, os temas, alguns talvez mais interessantes um pouco do que outros, alguns temas sensibilizam mais umas pessoas, interessam mais do que a outras, né? E a ideia, né, é a gente fazer esse trabalho com o Célula de Luz, na verdade, e eu estou usando o Instagram, porque algumas pessoas do Célula não conseguem acessar por aqui, enfim, outras pessoas que me seguem aí também querem assistir, participar, e fica gravado e muita gente acaba tendo acesso, né? E hoje eu gostaria de conversar com vocês um pouco sobre nada mais, nada menos que a vida, né? Que é essa grande questão que nós temos experimentado de várias formas, as suas nuances, as suas características, as suas inquietações, as inquietações que a vida nos promove em vários momentos da nossa vida, porque nós passamos por vários ciclos, não é? Durante, sei lá, 80 anos aí sendo otimistas, né? Que a gente vive 80, 85, espero que até um pouco mais, né? Com saúde, com clareza, com lucidez. E essas situações, esses ciclos da existência, né? Que eu gostaria de falar um pouquinho hoje, eles são de uma forma curiosa, no mínimo. A cada 10 anos, mais ou menos, nós vamos passando por algumas evoluções. Nós vamos passando, ou sofrendo, ou ficando à mercê dessas mudanças que a vida nos promove. Não exatamente que nós provocamos, mas a vida vai trazendo alguns elementos que nos forçam a tomar decisões, que nos empurra para frente, às vezes nos empurra para trás também, né? Às vezes a vida dá uns empurrão assim que você tem que dar uns 3, 4 passos para trás para não cair, né? Se segurar em alguma coisa, e senão a gente leva um capote. Mas, de uma forma geral, eu hoje consigo entender que eu já tenho uma história de vida, né? Tinha um amigo que ele falava, você já tem mais passado do que futuro. Então, depois que a gente passa dos 40 anos, que é a idade, meia-idade, né? O dia que eu descobri, quando eu estava com 40 anos, que eu era um indivíduo de meia-idade, eu comecei a ficar um pouco preocupado. E hoje eu tenho já ciência que eu já estou vivendo, se eu for dividir a vida em 3, né? Em 3 partes, provavelmente eu já estou vivendo o último terço dela, que deve durar aí mais uns 30 anos pelo menos. Deixa eu fazer as contas. E quando nós temos já um bom trecho da estrada caminhada, a gente começa a fazer uma avaliação dessa jornada. E é muito interessante porque para cada pessoa, para cada indivíduo, tem o seu próprio registro, tem o seu próprio aprendizado, tem a sua própria bagagem que ele foi acumulando. Então eu vejo pessoas que estão com, sei lá, 70 anos de idade ou perto disso, que parece que não conseguiram aprender muita coisa. Pessoas com 50 anos
que já estão obsoletas com seus valores, as suas crenças, não é? E é uma pergunta que me acompanha, eu acho que desde sempre na minha vida e provavelmente de vocês também. O que eu vim fazer aqui na Terra, né? Que diacho é esse que a gente está fazendo aqui? Qual o nosso propósito de estarmos aqui na Terra? Então, aqueles que são mais espiritualistas entendem e usam a lei da reencarnação para justificar um pouco isso. E os que não partilham dessa crença, como é que faz? Algumas religiões, ou muitas delas, pelo menos aqui no Ocidente, propõem que nós temos uma única experiência aqui na Terra. E se esses caras estiverem certos, eu estou começando a ficar preocupado. Mesmo que nós tenhamos a possibilidade de experimentar várias vidas, eu acho que de alguma forma nós só temos uma vida assim. Nesse corpo, com essa consciência de hoje, com esse nome, com essa personalidade. Então está certo, nós temos uma vida só, não é? Porque eu não me lembro das anteriores, eu não tenho ideia. Vocês já pensaram se me mandam lá para a China, num corpinho baixinho, com os olhos puxados, falando um idioma que eu não tenho a menor ideia, comendo aqueles alimentos? Então aquilo já é uma outra vida, eu costumo dizer que é um outro planeta, na verdade. Vai para a África. Então, quando eu penso nessa questão da espiritualidade, da vida, dos nossos momentos aqui, essa questão me persegue. O que eu estou fazendo aqui? Então, eu acho que é razoável que a gente comece a combinar alguma coisa entre a gente, pelo menos para um meio que segurar a barra do outro. Né? A gente, olha, não era só eu que pensava assim, mais pessoas e tal. Porque nós temos muita teoria, mas muita. Quanto mais eu estudo, mais eu vejo que eu não sei nada, mais eu descubro formas de pensamento e crenças que estão espalhadas pelo planeta, que para mim às vezes não faz o menor sentido, e aquele bando de gente que acompanha, que vivencia, reverencia crenças absurdas, no meu modo de entender. E quantas pessoas olham para o meu modo de viver e dizem que, nossa, está perdendo tempo, olha como esse cara pensa, né? Muda de canal, não é assim que a gente faz? Então eu queria propor hoje que a gente começasse a fazer com um pouco mais de profundidade essa reflexão. O que é que nós estamos fazendo aqui? Né? Você já sabe o que você veio fazer aqui? E eu não tenho uma resposta. Nós vamos evoluir. Não é? Evoluir. Sempre é a mesma resposta que eu ouço. Evolução, nós vamos evoluir. Mas para onde? Para onde esse rio nos leva? Que mar é esse que nós temos que encontrar? Marcos, é Deus, né? Nós precisamos nos encontrar com Deus. Pois é, mas eu já ouvi tantas versões sobre esse Deus que eu fico aqui em conjecturas, pensando um pouquinho, né? Qual Deus eu vou, qual crença eu abraço, qual Deus, conceito de Deus mais me preenche? E mais do que isso, nós todos somos surpreendidos durante um processo da existência por situações que geram na nossa estrutura psíquica, emocional, muito sofrimento, muita dor física. Eu, felizmente, espero que não precise passar por nenhuma experiência de perder um órgão do corpo,
uma perna, um braço, uma vista. Mas às vezes eu fico imaginando, pensando, as pessoas que viveram essas situações, um acidente, ficam paraplégicas, tetraplégicas, alguns perdem a visão, alguns perdem a capacidade do raciocínio, não é? Um dedo, que fosse um dedo. Vocês já fizeram esse exercício? Né? Parece que a gente entra num outro mundo, né? Numa outra realidade que nos... Que mundo é esse? É como se não fosse possível mais a gente viver, né? Sem andar. Quantas pessoas a gente conhece que têm essa experiência na vida e perderam, e não é possível por uma prótese. Então isso faz a gente pensar um pouquinho, não na vida como um todo só, mas na forma que eu estou conduzindo a minha vida. E é mesmo uma outra realidade, mas na hora que nós pensamos em realidade, eu fico numa reflexão, e hoje eu tenho mais elementos ainda para acreditar que essa realidade é uma construção baseada nas nossas percepções, baseada em crenças que nós vamos estabelecendo ao longo da vida. Então, e no comecinho eu fui citando os ciclos da nossa existência, que são possibilidades de realidade. Por exemplo, quando você vive na casa dos seus pais, até uma certa idade, aquele contexto é uma realidade para você. Na hora que você sai, casa, tem filhos, é outra realidade. E assim, nós vamos vivendo, muda de emprego, profissão, trabalho, amigos, nós vamos construindo uma outra realidade que sempre é uma outra realidade. Mas qual realidade? Do que nós estamos falando? O que de fato é real? Ou isso tudo que nós acreditamos é uma construção de uma cultura? Que quando nós nascemos foram ensinando para a gente aquilo que ensinaram para eles como sendo a verdade, como sendo a realidade, como sendo até mesmo o certo. Então, quando nós vamos envelhecendo, a ideia é que a gente acesse um pouquinho mais o campo da sabedoria. E o que é o campo da sabedoria, se não essa construção de uma realidade a partir das nossas percepções, que nos promove algum bem-estar, que nos dê uma certa estrutura para que a gente possa enfrentar esses desafios e essas possíveis dores na vida com menos sofrimento possível. Então hoje nós já sabemos que o nosso cérebro funciona objetivando o máximo de satisfação com o menor custo de energia e a evitação do desprazer ao máximo. Então todos nós funcionamos assim, seja aqui, seja na China, seja onde quer. Então essa construção da realidade, ela vai se dando ao longo da vida, através das experiências, principalmente que a gente tem na infância. E é difícil a gente acreditar nisso, que hoje eu sou o resultado daquilo que eu experimentei na minha infância. Que o que eu acredito hoje é o resultado daquilo que eu vivenciei, que os meus pais me ensinaram. Como se parasse aí, né? Como assim? E o que eu aprendi? E o que eu experimentei? E o que eu vivi? Então hoje também já se sabe que tem um nomezinho bacana para isso, que chama-se neuroplasticidade, que é a capacidade que os nossos neurônios têm de criar novas conexões a partir da experiência que nós vivenciamos, tá? Então, cada momento de dor, cada desafio, cada situação nova na minha vida, isso me obriga neurologicamente a eu construir novas sinapses. Vocês já se perguntaram em algum momento por que você não muda
se você sabe que você precisa mudar um comportamento, por que é difícil para nós mudarmos o nosso comportamento? Por que é difícil para nós mudarmos os nossos hábitos? Você já prestaram atenção? Às vezes você fala, puxa, mas eu não consigo mudar, eu não consigo fazer diferente. Eu não consigo mudar o meu hábito alimentar, eu não consigo mudar a forma com que eu trato as pessoas. Eu tenho dificuldade de mudar as minhas crenças. Eu sempre acho que a forma que eu penso é a forma mais correta. Eu chego a brigar com as pessoas, discutir com as pessoas os meus pontos de vista. Não é assim que a gente faz? A gente defende quando a gente encontra alguém que pensa diferente. Só que chega um momento que a gente sente uma necessidade de mudar. Não é isso? Vocês não têm essa sensação também? Que é difícil, parece que a gente está arrastando um caminhão lotado na subida, a gente não consegue mudar. E por que a gente não consegue mudar? Por que a gente enxerga sempre as coisas da mesma forma? Então, porque nós desenvolvemos ao longo desses anos um padrão, e aí eu vou recorrer num primeiro momento a esses estudos novos que a neurociência está nos oferecendo. Nós criamos um padrão de sinapses, um padrão de respostas bioquímicas. Nós desenvolvemos neurologicamente um caminho baseado nessas experiências. Então imagine que você mora em Atibaia e Atibaia fosse uma vila pequena e você ouviu falar que tem uma cidade grande que oferece alimentos em abundância. E aí você fala, mas como que eu chego naquele lugar? Você tem que abrir um caminho para chegar lá. Vamos supor São Paulo. Que você vai de cavalo, de carroça, a pé, com um facão na mão, não importa. Então você vai abrir uma trilha. E é isso que o nosso sistema nervoso central vai fazendo quando nós somos crianças, na infância. É como se nós fôssemos abrindo trilhas para chegar em alguns lugares. Só que, obviamente, são milhares e milhares de trilhas que são abertas, que são as conexões que vão sendo feitas. Então, quando eu crio uma trilha daqui para São Paulo, não é mais sensato que eu use sempre essa trilha para ir até lá, do que abrir uma nova, até porque eu não conheço os caminhos? Então é isso que nós vamos fazendo. Nós vamos criando uma série de caminhos para resolver aquilo que nos incomodava, aquilo que nos perturbava. Que são as conexões neurológicas, são as sinapses que a gente ouve falar. Então, esses caminhos que nós fizemos para ir para São Paulo, para Campinas, não é? A gente não pega Dom Pedro daqui de Atibaia para ir para Campinas? Nós pegamos, não é? Nós não pegamos a Fernão Dias para ir para São Paulo? Nós não pegamos a Dom Pedro, sentido oposto Campinas, para ir para São José, para ir para Dutra? Então, por que nós vamos abrir um outro caminho se esse já está pronto, já está asfaltado e bonito? Percebe? O nosso cérebro vai trabalhar dessa forma. Porque é mais rápido o caminho, porque economiza mais, porque foi o que foi possível e permitido. Então imagine, se cada vez que eu fosse para São Paulo eu tivesse que abrir um caminho novo. E aí nós nem pensamos mais na possibilidade de um novo caminho. Não é assim que a gente faz? Mesmo estando congestionado, a gente reclama um pouco, tem alguns atalhos, quando você conhece a rodovia, você consegue perceber que tem alguns atalhos, e a gente pega esses atalhos para fugir do trânsito. Nós fazemos a mesma coisa quando estamos diante de situações dolorosas, situações difíceis, ameaçadoras. É como se o nosso sistema fosse buscar algumas alternativas mais próximas ali. Mas, às vezes, consegue resolver o problema, mas se o trânsito for intenso, você dá uma adiantada
economiza, corta um caminho pequeno ali, mas não muda muito disso, não é isso? Então, a mesma coisa o nosso sistema neurológico vai fazer. Nós vamos reproduzir caminhos que já estão prontos em nós. O que nós vamos chamar de padrões de comportamento. Então, o que eu preciso de fato para poder mudar o meu comportamento? Criar novos caminhos. Então, o que a vida faz com a gente? A vida, em determinados momentos, em determinadas situações da nossa existência, como agora, por exemplo, a pandemia. O que a pandemia fez? Ela nos obrigou a viver uma experiência que nós não estávamos acostumados. Isso, forçosamente, faz com que o nosso sistema neurológico crie novos caminhos. Porque se eu continuar usando os mesmos caminhos que eu fiz até hoje, eu não chego. Eu preciso ir para Araras, sei lá, Ribeirão Preto. E pego a Fernão Dias na crença de que eu vou chegar em Ribeirão. Pego a Imigrantes na crença que vou chegar em Ribeirão e não chego. Então, esses vícios que nós vamos chamar de padrões de comportamento e de conduta, eles estão internalizados neurologicamente. É um sistema automatizado, nós não temos esse controle da consciência que nós gostaríamos de ter. Mas, quando eu consigo criar um caminho novo para ele, aí é possível que é a tal da neuroplasticidade, que é essa capacidade neurológica que todos nós temos. Talvez os mais velhinhos, mais dificuldades, por isso que a gente vê que os velhinhos é tudo meio turrão, né? Meio teimoso, porque ele vai perdendo um pouco, não que deixe de existir. Para algumas pessoas até patologicamente sim, nós vamos ver essa perda. Mas a princípio não. Então eu preciso o quê? Estimular a minha vida de forma que eu possa criar novas conexões. Então quando eu vou estudar uma coisa que eu não sei, nunca estudei, vou imaginar que eu vou fazer um curso de arquitetura, por exemplo. O meu cérebro, a minha mente vai se ver obrigado a fazer um tipo de raciocínio que eu não estou acostumado a fazer. Eu vou ter que desenvolver uma habilidade de pensamento que eu não tenho isso instalado em mim. Então isso vai entrar o quê? A neuroplasticidade, a possibilidade de eu criar novos caminhos. E obviamente que isso vai fazer o meu universo interno, a minha realidade interna, mudar. Porque a minha percepção, ou melhor, a interpretação que eu vou fazer dessa realidade está muito mais amparada agora. Eu tenho mais recursos para fazer. Então, muitas vezes, o nosso sofrimento, o que nós estabelecemos como sofrimento, ele é uma consequência de um estado de acomodação. Pois é. O que é uma pessoa acomodada? É uma pessoa que está engessada nesses padrões neurológicos de funcionamento da nossa mente. Mas, Marcos, e as emoções? Mas as emoções também estão no nosso cérebro, funcionam também. Nós temos lá o que chama sistema límbico, que é responsável por essa artilharia de emoções, principalmente uma regiãozinha específica chamada amígdala, que ela libera todas, né, junto com o hipotálamo, o hipocampo, tem um monte de situações aí, né, mas fundamentalmente são as amígdala do pescoço, aqui, da garganta, né, é a amígdala que está no cérebro. E é acionado, e não tem conversa. Uma vez acionadas essas emoções, por quê? Porque elas estão dentro de um padrão, elas respondem a um padrão. O medo, a tristeza, inseguranças, isso tudo tem a ver com a leitura que eu vou fazer da realidade
e essa leitura de realidade tem a ver com as conexões que eu fui fazendo ao longo da minha vida, que tornou-se um padrão, e quando existe um gatilho de ser acionado, eu fico que nem doido porque eu não sei o que eu faço. Então, olhando sob esse aspecto, fica muito racional, muito claro, inclusive. Existe uma lógica racional hoje, já se sabe de como isso está sendo. Então, quando você entra aí hoje no YouTube, no Google e joga lá neurociência, comportamento, a PNL, essa coisa toda, tem uma avalanche de pessoas tentando te ensinar agora a você ser positivo, a você ser feliz, a tua vida dar certo e tudo mais. Então, só que tem um trabalho aí para ser feito. Qual o trabalho inicial que nós precisamos fazer? Sair da nossa zona de conforto. Não tem mudança se eu não provocar de alguma forma, ou a vida vai provocar essa mudança, de forma que eu possa me construir novas conexões. Então, a terapia, eu estou chegando à conclusão, isso ainda não é muito claro para mim, mas eu estou nesse caminho e, por enquanto, é o que faz sentido. O processo da análise, a terapia, é a possibilidade de eu poder reconstruir, de alguma forma, alguns padrões de conexão. Então, quando eu fico envolvido numa problemática emocional, onde isso me traga sofrimento, onde isso me traz desequilíbrio, desespero, angústia, ansiedade, depressões, fobias, significa que, olhando primeiro nesse aspecto neurológico, tem alguma coisa dessas conexões, dessas sinapses, os neurotransmissores que estão meio fora de lugar. São gatilhos que são acionados e faz com que a gente sinta de uma forma ou de outra. Então, a primeira coisa, gente, na prática, eu preciso sair da minha zona de conforto, eu preciso me propor a vivenciar experiências que fogem à minha rotina, porque isso vai forçar todo o meu corpo, todo o meu sistema nervoso, a minha experiência de vida a viver uma outra realidade sem que eu precise cortar um braço, sem que eu precise perder uma perna, sem que eu precise experimentar a perda de entes queridos, porque eles enjoaram da gente, não querem mais saber da gente. É fundamental na nossa vida que a gente busque essas experiências, e nós vamos encontrá-la estudando, nós vamos encontrar, sabe quando a pessoa fala, eu adoro viajar? Normalmente, uma pessoa que viaja muito, por mais, desculpe a expressão, tapada que ela seja, ela vivencia situações que quem não viaja não experimenta. Por exemplo, você vai para um país, a China, vamos usar a China como exemplo inicial aí quando eu comecei a falar, um idioma, e a gente acha que na China todo mundo fala inglês. Não, e se você também não fala inglês, mas você quer ir para a China. Então, os desafios que você vai passar vivendo num lugar, com uma cultura, um idioma, coisas que você não consegue ler, não sabe, tudo bem, o Google Tradutor hoje facilita um pouco, sim, mas não resolve, ele facilita a nossa vida. Vai fazer com que, com o tempo, você vença medos, inseguranças. Quantas pessoas não viajam porque tem medo de avião, por exemplo? Quantas pessoas não viajam porque não falam o idioma e aí falam, putz, como é que eu vou para aquele país? Você desce do aeroporto, na alfândega ali já é o policial falando o idioma da terra lá, e você não entende nada, como é que vai ficar gesticulando? E aí prefere não vivenciar essa experiência.
Imagina, vou propor que todos vocês, esse final de semana, não porque tem as eleições, né? No outro final de semana, vocês vão até Boituva e pulem de paraquedas. Vamos pular de paraquedas. Vocês têm ideia do impacto que isso vai causar, de adrenalina, de uma série de... Então, essas experiências vão nos obrigar a reconstruir, a sair do nosso padrão. Não estou sugerindo que faça, não. Estou dando um exemplo só, tá? Senão vai acabar um doido aí, uma doida aí, vai querer ir, porque ele falou que precisa, senão a gente não... Não. E às vezes esses sustos que a gente leva na vida, por exemplo, eu já tive a ideia, né, de muitas pessoas que tiveram exames feitos equivocados. Então eu me lembro, há muitos e muitos anos atrás, o rapaz fizeram exame de AIDS, HIV positivo, e deu positivo para ele, e não era positivo, era negativo. Só que ele ficou uns 10 dias sem dormir, uns 10 dias. Ou então um diagnóstico precoce de alguma situação que nos pareça muito grave, e a gente fica com aquilo na cabeça e depois, não era nada. Então essas experiências são fortes o suficiente para fazer com que a gente mude de vida. Pessoas que tiveram doenças terríveis, como o câncer, por exemplo, e se salvaram, é muito comum que elas tenham feito uma mudança radical na vida delas, ressignificando tudo. Por quê? Porque essa experiência emocional, ela imprime no nosso sistema um outro padrão, novo. Então, eu posso fazer isso motivado, não pela minha vontade, mas pelas circunstâncias que a vida me coloca, ser mandado embora do trabalho, o meu casamento ruir, mudar de cidade, às vezes até mesmo de país, por uma força maior, ficar viúvo, viúva. Mas eu também posso buscar, por conta própria, experiências que vão somar-se a esse padrão, me trazendo a possibilidade de novas experiências, novos sentimentos, novos sabores. Sabe aquela pessoa que isso é muito comum em criança, mas tem muito adulto que faz isso? Eu não como isso. Aí você pergunta para a pessoa, mas você já comeu alguma vez? Não. Só de ver eu já vejo que eu não quero, que é ruim, que eu não quero comer. Então, esse padrão que a gente estabelece, que é um padrão onde a gente busca o máximo de segurança, né? Porque nós somos os seres que vivemos em busca o tempo todo dessa segurança que eu chamo de pseudo-segurança, com menor possibilidade de risco. E tem uma coisa muito interessante, que o nosso cérebro ele vai guardar as informações que fogem da rotina, que fogem do igual. Então eu quero ser feliz nesse padrão que eu estou acostumado a viver. E não percebemos que na maioria das vezes esse padrão que eu estou acostumado a viver não me traz felicidade. Porque para que eu alcance o mínimo de equilíbrio, eu preciso ter uma dose de ousadia. Eu preciso me jogar no rio, conforme diz a história do Mojube, qualquer dia eu conto ela novamente, para o pessoal que ainda não ouviu. Eu preciso me jogar, eu preciso viver situações que eu não tenho a menor garantia de que vão dar certo. Mas eu sei que aquele padrão antigo que eu estava não me trazia conforto. E nós chamamos isso de vida morna. Eu chamo de vida meia boca. E aí eu digo, nunca aceitem uma vida meia boca.
Uma vida meia boca é essa vida que parece que não tem novidade nenhuma. Um dia após o outro é igual, seja ele agitado ou não. Ele não traz a emoção de viver. Ele não traz a emoção da descoberta. Ele não traz a emoção dos riscos que nós temos que correr muitas vezes. Então, voltando à questão inicial, quando eu penso o que eu estou fazendo aqui na Terra, eu começo a pensar que não me interessa muito. Interessa o que é que eu estou fazendo com essa oportunidade, com essa possibilidade de experimentar a vida aqui. Porque não é o que eu vou fazer com a minha vida, mas é como eu vivo essa vida. Eu não preciso pular de paraquedas para criar novas conexões e descobrir novas experiências. Tudo bem, isso é um caminho. Sim, é um caminho, claro que é. Mas eu posso, por vontade própria, buscar novas experiências, conhecer, estar aberto para viver, e isso sim vai começar a estimular novas sinapses, vai estimular criarmos dentro do padrão que nós já temos novas experiências. Então, imaginemos que nós vamos daqui a São Paulo pela Fernão Dias, conforme eu falava. E tem várias formas de fazermos essa viagem. O trajeto daqui para São Paulo é muito curto para que você pare num restaurante no caminho, até porque não tem muitos, não é isso? Mas um dia eu resolvi parar daqui para São Paulo, antes do túnel, abriu ali um grau, né? Antes da pandemia, e eu fui almoçar lá. Parei para almoçar. Não precisava, mas para conhecer. Então, quando nós fazemos uma viagem, muitas vezes nós estamos mais preocupados em chegar no nosso objetivo do que curtir o caminho. É bem provável que muitas pessoas que vão a São Paulo com muita frequência nunca visitaram Mariporã, nunca entraram na cidade para saber o que tem lá em Mariporã. Para os meninos lá em Mariporã tem uma casa que vende ferramentas, coisas agro de uma forma geral, que é muito legal, vale muito a pena. Eu acho que aqui em Atibaia nós não temos nada parecido, não. E tantas outras, mesmo Atibaia, gente, quantos lugares tem aqui em Atibaia que vocês não conhecem? Ou na cidade onde você mora. Eu vou correr o risco de levar uma surra depois da live, né? Gente, minha esposa é do Rio de Janeiro. Morava em Niterói, na verdade, quando a conheci. Vocês acreditam que há 20 anos atrás foi eu quem a levou pela primeira vez no Cristo Redentor? E eu vou falar com certo receio o que eu vou falar agora, mas eu sei de muita gente que mora em Atibaia que nunca foi a Pedra Grande. E menos ainda o pessoal que subiu a pé, que é uma aventura fantástica subir a pé a Pedra Grande. E você quer ser feliz? Percebe? Muitas vezes as coisas estão tão próximas de você. E eu não acreditava, né? Cada vez que eu vou para Niterói visitar a família dela, nós vamos agora, eu me encanto. Faz 20 anos que eu faço esse trajeto, e há 20 anos eu me encanto com a ponte Rio-Niterói. O prazer que eu sinto de atravessar aquela ponte, gente, é uma coisa fantástica. Então, eu tenho certeza que muita gente que usa aquilo todo dia não para olhar, para admirar,
para experimentar. Tem um grau aqui na Dom Pedro que abriram aqui, depois, acho que antes de Itatiba, um pouco, Jarinu, ali passou aquela entrada de Jarinu para frente. Eu acho que é um dos melhores graus que eu já... E olha que eu conheço de grau, porque do Rio de Janeiro, daqui tem uns 500 graus. É uma delícia. Você já foi lá? Então, comece mudando o caminho que você faz todos os dias, mudando os pequenos hábitos que você faz. Inverta. Tem um exercício que é feito hoje com criança para estimulação de aprendizagem, para um monte dessas conexões novas que estão aparecendo, que é usar o mouse com a mão esquerda em vez de usar a direita. Você obriga teu cérebro a fazer novas conexões, novas sinapses. Então, para os macacos velhos, burro velho, a gente vai ser mais difícil, né, usar o mouse com a mão esquerda. O que é mouse? Pois é, né? Então, e aí o que nós vamos fazendo? Nós vamos ressignificando a nossa existência. Então, o meu convite para você hoje é sair desse padrão que você está acostumado. Onde você come as mesmas coisas do mesmo jeito, senta no mesmo lugar da mesa, até a caneca, né, a gente usa a mesma. Começa a mudar um pouquinho. Porque isso nós podemos fazer. E essas pequenas coisas vão fazendo com que a gente aumente e saia dessa condição de ficar nesses padrões da mesmice. Porque isso a gente já abordou de várias formas. Quer viver na mesmice? Entenda uma coisa. Se hoje você não está realizado, não se sente bem com a tua vida, é o jeito que você fez, é a estrada que você pegou que te trouxe onde você está. Se você não tiver antenado para isso e continuar nessa estrada, você não vai conseguir os resultados. Primeiro, porque hoje a gente já sabe que tem um movimento cerebral que quer sossego. O cérebro ele automatiza tudo que ele pode automatizar por uma questão de economia de energia. E o que ele não usa, ele joga fora. Você esquece, porque não vai usar. Então, nós precisamos o quê? Nos atualizarmos, nos modernizarmos, porque não adianta ficar na posição de coitado, de vitimização, reclamar que tua vida não está boa, que teu casamento não está legal, que teu filho isso, teu filho aquilo, que eu trabalho. É você que tem que ter essa iniciativa. E hoje eu estou sendo bem prático. Você pode rezar quanto você quiser. Se o teu padrão interno não mudar, se você não estiver disponível para mudanças, esquece, porque é cerebral, é uma coisa automatizada, é maior do que a gente. Agora, nesses minutinhos finais aqui, falando da espiritualidade, porque é importante rezar. Por que é importante rezar? Rezar, não ladainha, orar. Por quê? Porque eu vou movimentar emoções internas que vão mexer nesses padrões. E isso é uma opinião pessoal, tá? Eu é que estou concluindo. Pode ser que lá na frente eu fale, gente, olha, tem um elemento a mais aqui. Então, quando eu entro em contato, em conexões com as minhas emoções mais sutis, mais saborosas, quando eu lembro de coisas boas que eu vivenciei, quando eu começo a sentir o desejo de que as pessoas vivam esse bem-estar que eu sinto, eu vou promovendo nas células a possibilidade de conexões que resultam em prazer, em bem-estar. O meu corpo agradece. É como se eu tivesse me alimentado com uma comida fresquinha, saborosa, feita com todo carinho, com todo amor, junto de pessoas
que eu gosto. Não é assim que a gente se sente? Quando a gente consegue promover um bem para os nossos filhos, para as pessoas que nós amamos, quando nós conseguimos levar algum conforto para quem está em sofrimento. Por quê? Porque nós já vivemos a experiência do sofrimento, do abandono, nós já vivemos a experiência do entristecimento, de perdas. E quando nós começamos a nos movimentar, criar novas conexões para promover o bem-estar comum, nós vivenciamos esse bem que nós estamos provocando para o outro, promovendo para o outro, primeiro em nós. O outro vai receber o bem que já passou por mim. Como se eu primeiro metabolizasse para depois oferecer para o outro. Quando eu penso, quando eu ajo, quando eu tomo uma atitude em relação de promover a alegria para o outro, imagine, para quem é pai e mãe sabe disso, essa felicidade que nós sentimos quando nós vemos nossos filhos sorrindo, brincando, com saúde, conquistaram, nossa, aquilo nos enche. Por quê? Porque isso passou por nós primeiro. Estão dizendo aqui que só de ter trocado os pratos de casa ficou super feliz. É verdade. Uma roupa nova que a gente compra, que nos agrada, coisas às vezes tão pequenas. Fazer, né? Eu estou numa fase agora que eu estou fazendo pão, massas de uma forma geral, e é muito legal quando você vê o resultado final disso com qualidade. Então, não é só o que nós compramos, o que nós fazemos, mas é essa leitura, essa interpretação que nós vamos dar do que nós estamos fazendo. Percebe? É sutil e profundo ao mesmo tempo. Quando nós fazemos um alimento, as moçoiras cozinheiras que gostam, os rapazes que gostam de cozinhar, é muito comum nós sentirmos prazer em ver o outro saboreando e apreciando aquilo que nós fizemos. Por quê? Porque aquilo passou por nós primeiro. Nós nos movimentamos internamente com as nossas emoções, nós mantivemos o nosso pensamento enquadrado aqui em promover algum tipo de bem-estar. O Célula de Luz vivencia, esse ano infelizmente não conseguimos fazer isso, mas quando nós promovemos a Páscoa para as crianças das escolas, nós fazemos aqueles ovos enormes, né? E é muito legal as crianças sentadas, né? Cada sala na quadra, e aquele ovo é partilhado entre as crianças. Nós nos enchemos de satisfação. Por quê? Porque tem algo em nós que nós exercitamos muito pouco da forma melhor possível, que é a ideia de que nós somos co-criadores. Um dos grandes prazeres que nós temos na nossa existência e que vai dar um sentido para ela é quando nós criamos. Quando nós criamos e geramos um filho, nós produzimos algo que não existia. Nós materializamos uma ideia que existia dentro de nós. Quando vier para cá, vai fazer para nós ovo de Páscoa, faremos, por que não? Junto ao grupo aí que a gente leva isso, porque é de um amor, de uma... E é tão bobo, né? A criança comer um pedaço de chocolate. Então, se a gente falar, pensar, não tem o menor sentido. E eu até brigo, porque eu falo, olha, vamos trocar o chocolate por livros, né?
Mas imagina, a criança tem um sentido simbólico ali do chocolate que é maior do que a gente. Maior do que, né, tradição, enfim, são crianças carentes, muitas delas nunca nem comeram chocolate bom, né? Porque eu falo, não pode ser de guarda-chuvinha não, aquele chocolate amanteigado, né? O pão, faço pão também. Qualquer dia eu vou fazer uma live. Quero ver o corajosa, porque leva 2 dias para fazer o pão, com fermento natural ainda, como os nossos bisavós faziam, né? E é bem isso, né? Estão dizendo aqui, não sabe quem fica mais feliz, se quem recebe ou quem doa. Eu sempre acredito que é quem doa, porque essa sensação da cocriação, e ela não está presente só quando você faz para dar para o outro. A cocriação está presente quando você prepara um suco, degusta e fala, nossa, ficou muito bom. Então, esse prazer na realização, nós não podemos perder de vista. Então, na medida em que vocês estão querendo sair de um processo de ansiedade, de angústia, de tristeza, de monotonia, que a vida está tão chinfrim, comece com coisas pequenas. Vai construindo esse processo de novas experiências, porque hoje cientificamente isso é comprovado, que nós conseguimos mudar a partir disso. Nós precisamos criar novos padrões, mas para isso nós temos que ser um pouco ousados. Nós estamos muito em busca de uma substância chamada dopamina, que é um neurotransmissor responsável pelo prazer imediato. Eu vou lá no celular e olho, existem pesquisas já, a cada 10 minutos as pessoas vão lá, elas postam uma foto, qualquer coisa, a cada 10 minutos elas vão mexendo para ver se alguém curtiu, porque aquilo é uma gotinha de dopamina que ela está recebendo. Então, nós estamos viciados no prazer imediato. Então, a ideia de você fazer um pão, estou fazendo panetone também, que leva 2, 3 dias para ficar pronto, e ainda não cheguei no panetone, ainda não alcancei a perfeição que eu quero. Está indo, tá bom, mas ainda falta. Por quê? Porque o prazer está aí. Para que uma coisa você quer o imediatismo? Vamos construindo aos poucos. Porque isso vai trazendo uma qualidade de vida melhor para nós. Nós começamos a usar o nosso tempo, a nossa atenção, o nosso foco, em coisas que levam mais tempo para nos dar um retorno, como um estudo, por exemplo. E vamos deixando esse imediatismo de lado. E aí é nessa construção que nós vamos criando também novas conexões. E isso começa a me dar a sensação, pela minha experiência de vida, que o barato da vida está aí. É quando nós podemos experimentar essas várias possibilidades nas coisas simples. Então fica o meu convite para que vocês possam. Eu faço pão, violão, um monte de coisa que eu adoro fazer, mas é judiado, é um processo difícil. Difícil não, trabalhoso, que exige essa paciência. Então é muito mais do que fazer um pão. O pão é só o resultado. Essa fermentação que vai vivenciando dentro de nós. E a meditação, que é você parar alguns instantes. A gente pensa que ficar sentado naquela posição de lótus lá, meditando e tal. Legal, se você conseguir isso, beleza. Mas às vezes você medita num lapso, num momento de silêncio, onde você silencia o teu mundo interno. Onde você se aquieta com teus pensamentos. Onde você se conecta com a tua alma. Isso é meditar. A palavra meditar é o momento que eu medito, eu me falo. Ou eu paro para ver aquilo que eu estou me dizendo. Me
dito, meditar, o que é que eu tenho para me dizer. E quando nós silenciamos, esse exercício começa a nos dar o resultado, que é o equilíbrio, que é o bem-estar. E essa inquietação, esse barulho interno, ele vai, do jeito que ele veio, ele vai embora. Porque é da condição desse planeta vivermos assim. É da condição humana ainda, porque nós somos muito, mas muito ignorantes. Muito, muito. Muito ignorantes. Nós sabemos muito pouco ainda em relação à vida. E eu sempre relembro aquelas pessoas que trazem para vocês com o máximo de convicção e certeza, porque é isso, é isso, é isso. Cai fora. Cai fora. Esteja aberto para reflexão, mas não aceite. Impossível nós termos tanta convicção, porque a vida ela é tão eclética, ela é tão heterogênea, ela é capaz de tantas mudanças de um momento para o outro, que é impossível nós termos uma verdade que contemple toda a existência pela própria complexidade da vida. Mas eu já sei que é possível você construir o seu universo, o seu mundo estruturado, alicerçado de uma forma saudável, mais amena, mais tranquila, simples. Então, desacomode-se. Você veio aqui na Terra, assim como eu, e isso eu tenho certeza. Ó. O que eu falei ainda há pouco, vocês esquecem, tá? Isso eu tenho certeza. Nós viemos aqui para viver. Nós viemos aqui para correr, brincar, chorar, nos divertirmos, trabalharmos, estudarmos, aprendermos. Eu acho que essa é a única certeza absoluta mesmo que nós temos, é que em algum momento nós vamos embora. E é importante nós sabermos que nós vamos embora. E é importante nos prepararmos para irmos embora. E a melhor forma de nos prepararmos para ir embora, na minha forma de pensar, é viver. É viver as relações, é viver cada um do seu jeito. Tá? Então, gente, fica aqui a minha gratidão por vocês. Eu acho que essa 1 horinha para mim foi muito rápida, né? Porque eu falo muito aqui, eu engato uma quinta e vou embora. Mas, gratidão a todos vocês. Espero que na próxima semana possamos estar aqui novamente. Obrigado por todos vocês. Ok? Obrigado.